Fala galera do Quebrando as Bancas, todo dia, de segunda a sexta, por volta do meio-dia, um vídeo novo aqui pra você, Almoço com o Luiz, por isso que o vídeo é por volta do meio-dia, né? Tudo que eu peço é que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo os vídeos. E hoje é segunda-feira, né? E como eu sei que vocês gostam quando eu conto alguma história de serviço, que isso motiva vocês, aqui vai um vídeo contando uma história, tá? Essa história é de um assunto que eu posso falar, né? Tem assuntos que entram aí, segurança orgânica, e daí eu já não posso contar para vocês, mas essa aqui eu posso. E foi uma história bastante curiosa. Era inverno, tá? Já é um fato que tem bastante tempo. Era inverno, tava bastante frio nesse dia. E o frio acabou sendo o nosso maior aliado nessa história que eu vou contar para vocês. A gente estava em ronda nesse dia, né? Era 23 da noite, mais ou menos. Então a gente estava varrendo o trecho, né? A gente estava fazendo aquela ronda e analisando se tinha alguma situação irregular, alguma suspeita, algo que chamasse nossa atenção. E em ronda é isso, né? Você não está passeando quando está em ronda. Você está prestando atenção no trecho e vendo se identifica alguma situação suspeita, alguma coisa aí que seja necessária a intervenção policial, tá? Ou então alguém, né, precisando de um auxílio. Quando a gente estava, então, numa região que já tinha se afastado da cidade, era uma região, assim, que tinha penhasco de um lado e matagal do outro, com uma ladeira abaixo que dava num rio. Eu avistei uma moto, tá? Eu tava na condução do veículo e avistei uma moto parada com uma pessoa do lado dessa moto. Era um local ermo, remoto, bastante escuro, e essa situação chamou minha atenção, né? Por que que tava uma pessoa parada naquele local com a moto ali do lado? Então, retornei, mas nesse tempo de eu dar a volta, né? Eu não sabia do que se tratava, a pessoa já tinha sumido dali e tava só a moto no local. A partir daí a gente levantou a suspeita, né? Levantamos nosso nível de suspeição em relação àquela atitude daquela pessoa. Porque poderia ser alguém, né, que a moto quebrou, deu problema, e daí nós iríamos ajudar ele a solucionar o problema, chamar um guincho, o que fosse necessário. Agora, ele saiu dali quando viu que a gente iria retornar. Então, por que que ele fugiu dali, né? Aí a gente começou então as consultas, né? A gente verificou primeiro o local, né? Para ver se a gente achava ele, né? Sempre alerta num tipo de situação como essa, né? A gente não sabe como estava tudo escuro. Claro, a gente tinha lanternas, luzes da viatura, mas escuro. Então, o risco, né? Aumenta muito. Então, atentos ali. E o colega fazendo a consulta, vendo se a moto estava roubada, se tinha alguma situação em relação àquela moto ali, tá? Não tinha nada em relação à moto. Só tinha o licenciamento vencido, uma infração administrativa. Seria por isso que a pessoa teria fugido, né? Por uma infração administrativa? Difícil. Aí a gente ficou ali uns 20 minutos procurando, né? Era como eu disse para vocês, era uma região de mato, tá? Um matagal e ladeira, né? Ladeira abaixo, uns 30 metros de ladeira. O que que a gente fez? A gente começou a botar a lanterna no mato, né? E tentar localizar alguma coisa enquanto a gente fazia os procedimentos administrativos em relação à moto. Então era um atento no ambiente, que no caso era eu, atento no ambiente, e meu colega fazendo os procedimentos administrativos, né? Eu ali na segurança do local. Passado aí uns 20 minutos, uma pessoa grita lá de baixo: "Sou eu tô subindo, não atira em mim, por favor." E essa pessoa continua subindo, né? A gente ali fazendo os procedimentos, como eu disse. Aí nosso nível de alerta, né, triplicou. A gente então, os dois se concentrando nessa pessoa, até que ele sai, tá? Ele sai bastante machucado e tremendo de frio, mas bastante machucado mesmo, tá? A gente não sabia qual era a situação, como eu disse para vocês, a única situação que tinha era o licenciamento vencido da moto. E daí ele se entrega, pede por favor pra gente não fazer nada contra ele, que ele iria se entregar. Então ele sobe, a gente pesquisa o documento dele e vê que ele tá com um mandado de prisão em aberto.
Então, ele praticamente ele deu o prêmio para nós, né? Ele foi lá e se entregou com um mandado de prisão em aberto, ele sabia que seria preso. E, cara, foi a prisão mais curiosa que eu já fiz. Vejam só, né? A gente não estava efetivamente procurando ele, né? A gente era um matagal imenso, né? Era uma ladeira que iria mais de 30 metros abaixo e acabava num rio. Então, nós, em apenas dois, tá? Num local ermo, num local escuro, era praticamente impossível da gente achar esse sujeito lá embaixo, né? E sobretudo porque a gente não tinha, se fosse alguém que a gente estivesse procurando, né, um criminoso que a gente estivesse procurando, aí é outra situação, né? Agora, nesse caso, a gente só tinha uma infração administrativa, que era uma moto abandonada com licenciamento vencido. Então, a gente já não estava muito esperançoso de achar ele, mas ele acabou indo lá, né, todo arrebentado, e se entregou pra gente. E acabou sendo aí a prisão mais fácil que a gente já fez, que eu já fiz. E o que contribuiu, cara? O que aconteceu, né? Esse cara provavelmente estava em algum rolo, alguma situação. Ele provavelmente foi lá embaixo, escondeu alguma coisa, tá? Isso acabou sendo investigado depois. E aí sobre esses detalhes aí eu já não posso falar com vocês, tá? Mas o curioso foi isso, tá? Ele se machucou porque ele realmente se jogou. Tá? Quando ele viu que a gente retornou, ele se jogou ladeira abaixo. Então ele se machucou muito nessa queda dele aí. E como tava muito frio, ele resolveu se entregar, porque era capaz dele morrer de frio lá embaixo. E ele sabia disso. Então ele tava nessa dúvida aí, né? Se ele ficava lá machucado e passando muito frio com risco de morrer, inclusive animais, né? Lá é matagal, né? Podia ter cobra, algum escorpião, algum bicho lá. Ele achou mais fácil ele se entregar e ser preso do que passar pelo perrengue que ele ia passar lá embaixo, né? E fora isso, tinha essa outra situação que eu falei pra vocês, que provavelmente ele foi lá esconder alguma coisa. E depois que ele escondeu essa coisa, né, ele retornou para ser preso. Outro detalhe interessante dessa situação foi que ele destruiu o celular dele, né? Ao menos ele acha que destruiu o celular dele, porque daí ele foi para perícia o celular, tá? Foi uma situação aí que foi ser periciada. Ele pisou no celular, daí ele disse que caiu da moto e que quando caiu da moto ele teria então quebrado o celular. Só que a gente averigou ali e viu que não foi assim não, tá? Até porque a moto não tinha nenhum arranhão, nada indicando que a moto tivesse colidido. E o celular no bolso, ele não ia ter aquele tipo de impacto que a gente tinha visto no celular. Então o que ele fez? Ele achou que tinha quebrado o celular para esconder as mensagens, tá? E aí a gente averigou então que na verdade ele tinha destruído o celular. E como eu disse para vocês, o celular foi para perícia, né? E acabou ali ajudando nas investigações de um outro fato, tá? E sobre esse outro fato, eu não posso dar muitos detalhes aqui, mas esse cara, tá? É um cara bem barra pesada, tá? Ele é aquela pessoa assim, ó, que vive do crime, tá? Vive realmente do crime. Ele não faz um bico por fora, alguma coisa, não. Todo o sustento dele é do crime. Mas, então, por que eu tô contando essa história, né? Primeiro foi uma prisão muito curiosa da pessoa ter se entregue quando a gente não tinha mais esperança de achar ele, né? Foi lá e se entregou. Então, muito curioso, foi uma prisão muito fácil pra gente. E a outra situação que eu tô contando pra vocês é que, cara, não existe dia tranquilo num trabalho policial. Não tem dia tranquilo. Se você tá fazendo uma ronda, por mais tranquila que seja essa ronda e seus objetivos nessa ronda, você a qualquer instante pode ter que se deparar com uma situação de elevado risco, né? Essa situação que eu narrei para vocês é uma situação de elevado risco. Acabou sendo uma prisão tranquila, uma prisão fácil, mas poderia não ter sido, né? Poderia ele ter ido para o mato, se escondido lá e disparar, né, contra a gente, contra os policiais que estavam ali, enquanto a gente estava
fazendo os procedimentos, ele poderia, né, ter efetuado os disparos. Não fez, né? O pessoal do crime respeita bastante a PRF, mas é claro que se precisar, eles vão acabar entrando em confronto, mas podendo evitar o confronto, eles evitam, né? Porque eles sabem que se fizerem isso, a situação vai ficar bem pior para eles, né? Então, essa história acabou tendo um final tranquilo, um final feliz, mas é isso, pessoal. Não existe trabalho tranquilo, não existe dia fácil, tá? O risco de vida para quem decide ser policial, ele é constante, cara. Você não sabe se a pessoa que você vai abordar é um cidadão de bem, é um cara do crime organizado, você não tem a menor ideia, né? Ninguém tá com isso escrito na testa. A gente só vai saber depois de abordar a pessoa, consultar os sistemas, tá bom? Então tenha ciência disso se você quer ser policial, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Antes de terminar o vídeo, eu vou fazer uma comparação aí. Eu acho que o vídeo vai ao ar quarta-feira, tá? Eu vou fazer uma comparação entre o cargo de PRF e o cargo de policial federal. É um pedido aí de tempos aí que eu sei que vocês fazem, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau. E até a próxima.